eu vou ler com os irmãos um pouco aqui do livro de Juízes, no capítulo 1. Vamos começar aqui no primeiro versículo. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha sorte e pelejemos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a tua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os perizeus. E fizeram deles em Bezeque, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a cidade puseram fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, e no sul, e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom Quiriate Arba. E feriram a Sessai, e a Imã, e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era dantes o nome de Debir Quiriate Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Quiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando, e Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome dessa cidade Orma.
Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Asquelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas. Porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros ferrados. E deram Hebrom a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém, os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome daquela cidade Luz. E viram os espias a um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de benevolência. E mostrando-lhes a entrada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seã, nem dos lugares da sua jurisdição, nem Taanac com os lugares de sua jurisdição, nem aos moradores de Dor com os lugares de sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleão com os moradores de sua jurisdição, nem aos moradores de Megido com os lugares de sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim aos cananeus que habitavam em Gezer. Antes os cananeus habitavam no meio dele em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon aos moradores de Quitron, nem os moradores de Naaloi, porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Azer, expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem a Alabe, nem a Aquisibe, nem a Elba, nem a Afeca, nem a Reobe. Porém, os asseritas habitaram no meio dos cananeus e habitaram na terra, portanto não os expeliram. Tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam a terra. Porém, lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anate. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer do vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Salabim, porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima. Então, esse livro é um livro que conta a história logo depois da morte de Josué. Então, lá por volta de 1500 antes de Cristo, Moisés, com a mão de Deus, tirou o povo do Egito e eles entraram no deserto antes da terra de Israel. E quando eles chegaram na terra de Israel, o povo ficou com medo de guerrear contra a cidade dos gigantes ali, que era Jericó, se eu não me engano.
somente Josué e Calebe eram a favor do plano de invadir a cidade. Somente eles acreditaram que Deus os ajudaria. E então, por causa disso, o povo foi amaldiçoado por Deus, e eles passaram então, para cada dia que foi feita a investigação na cidade, foram 40 dias, para cada dia eles passaram um ano vivendo no deserto. Então eles passaram 40 anos, eles saíram do Egito e eles poderiam logo tomar a terra prometida, mas como eles ficaram com medo, mesmo depois de que Deus fez eles passar no meio do mar com os pés secos, porque Deus abriu o mar para eles passarem, mesmo depois de Deus fechar o mar em cima do exército que os seguia e matar um exército inteiro, mesmo assim eles não confiaram em Deus, e por causa disso eles foram punidos e passaram 40 anos habitando no deserto. Todos aqueles maiores de 20 anos que saíram do Egito, junto com Moisés, morreram no deserto, inclusive Moisés, sem entrar na terra prometida. Entrou então Josué e Calebe. Josué ficou sendo o sucessor de Moisés. E esses dois, que eram os mais velhos, guiaram o povo e entraram na terra. E depois de um tempo, então, nós temos aqui a história do livro de Juízes, contando como foi parte aqui da conquista da terra depois que Josué já havia morrido. Então, se nós estamos falando de que saíram lá do Egito por volta de 1500, se o reino de Davi está por volta do ano 1000, então nesse espaço de tempo de 500 anos foi o tempo em que se estabeleceu a conquista da terra. Demoraram 500 anos para conquistar a terra e formar o reino. E o primeiro rei antes de Davi foi o rei Saul, né? Foi quando surgiu um reino mesmo. Até então era uma organização, era um país que não tinha um rei, era um regime teocrático. O último dos juízes, que é o último que marca o fim desse período dos juízes, é o profeta Samuel. Ele foi o último juiz e foi também um profeta, e também exercia a função de sacerdote. Então, quando a gente fala em teologia, nós vemos ali nele uma tipologia, né, um tipo do Messias, que arremete ao Messias. O Messias, Jesus, é profeta, é sacerdote e é rei, né? Então, ele foi o profeta enquanto ele esteve vivo, ali pregando, profetizando. Ele exerceu a função sacerdotal, né, de expiação dos pecados, sendo ele não só o sacerdote, mas a própria oferta também. Ele ofereceu a si mesmo, no caso, né? E ele é rei, né? Foi um rei rejeitado que vai voltar como um rei vitorioso. E nós vamos falar sobre Jesus, né? Isso aqui é só uma introdução. Essa história, então, aqui eu li, tem muitos detalhes, né? Então, resumidamente, eles decidiram ali qual das tribos iria começar a guerrear, e Deus falou: vai a tribo de Judá. A tribo de Judá convidou a tribo de Simeão, e as duas tribos então foram e partiram para a batalha. E Judá falou para Simeão: olha, vamos nessa rodada agora, né? A minha vez, você vai junto comigo. Quando for a sua sorte, a sua vez, aí eu vou junto com você. E assim foi. E foi essa história que nós lemos. Dessa história que nós lemos, eu quero destacar essa história desse rei aqui, né? Que é o rei que está aqui no versículo 6. Porém, Adom-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam,
e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e ali morreu. Então esse rei é um rei que tinha sobre o seu domínio naquela terra 70 outros reis. E esses 70 outros reis eram escravizados. E o sinal da escravidão era que esse rei cortou das mãos desses reis os dedos polegares das mãos e dos pés. Então, se você cortar o seu dedo polegar, você fica só com esses 4 dedos e você não consegue, por exemplo, pegar um copo, né? Você vai ter que pegar com as 2 mãos, porque com a mão só você não consegue, por você ficar aleijado. Você só consegue fazer alguma coisa se você usar as 2 mãos, né? E os dedos dos pés também, os dedões, impedem a pessoa de se locomover corretamente, de correr. Esse rei fez isso com os seus comandados. E quando o povo de Judá e de Simeão, as 2 tribos, os 2 exércitos, as 2 tropas, pegaram esse rei, eles cortaram os dedos dele, polegar, e cortaram também os dedos, os dedões dos pés. E aí ele falou: olha, assim como eu fiz, fizeram comigo. E por causa desse texto, nós vamos então abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. E vamos ler o que Jesus diz e vamos fazer uma ligação com esse texto. Mateus, capítulo 5, vamos ler aqui do 28 em diante. Os irmãos podem ficar sentados mesmo. O texto diz assim: Mateus, capítulo 5, do 28 em diante. Do 27. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. Então, esse texto aqui, até o versículo 30. Eu estava tentando me lembrar de um texto, eu não sei se aquele texto lá reflete exatamente esse ensinamento aqui de Jesus, ou se tem algum outro texto. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu descobri que existia essa história no Antigo Testamento e esse costume dos reis daquela terra dos cananeus de escravizar as pessoas. Vocês viram nesse texto que nós lemos aqui, os últimos versículos falavam que eles não expulsaram o povo, mas colocavam tributos, ou seja, eles se tornavam escravos e eles tinham que pagar imposto para o povo de Israel. E então existia essa situação: o povo dominado era escravizado e pagava tributo. Mas além disso, existia esse costume naquela terra, naquela época, de que uma prova de que você era escravo era mutilar o corpo da pessoa. Então, assim como a marca tribal da circuncisão foi feita mostrando que aquela pessoa ela era sob a liderança de um rei tribal,
que é o pacto de sucerania, né? O mais forte domina sobre o mais fraco e o mais fraco o serve e em troca ele é protegido pelo mais forte. Existia então, por exemplo, fazer o furo na orelha de uma pessoa que era escravo, e existia nessa terra aqui a mutilação, cortava ali os dedões para que o escravo não fugisse. Eu lembro de um irmão da igreja do Dom José que ele contou que ele foi escravo aqui, né, na nossa época recente, não sei se era 1930, alguma coisa. É um desses escravos modernos, então, naquelas regiões talvez da cana-de-açúcar. E como que o senhor dos escravos dessa época recente, eu estou falando século XX, né? Como que ele fazia para os escravos não fugirem? Ele dava sapatos pequenos. Assim ele aleijava as crianças que iam crescendo com aqueles sapatos pequenos, e elas tinham dificuldade de correr para fugir, né? E esse irmão, o marido da irmã Neuza, eu esqueci o nome dele, irmão Antônio, esposo da irmã Neuza, ele contava essa história, de que acho que ele conseguiu fugir mesmo assim, com os sapatos muito apertados. E ele fugiu da escravidão. Então, existia essas coisas que os homens faziam e fazem, né? E fazem, porque o ser humano é terrível, né? E então existia essa situação, além de cortar, também de cegar um dos olhos, né? Então o rei cercava, apreendia uma cidade, e escravizava e falava: se vocês quiserem sobreviver, vocês vão ser meus escravos e vocês vão ter que furar um dos olhos e vocês vão ficar cego de um olho. Sacrifiquem um dos seus olhos em sinal de submissão a mim e eu vou deixar vocês viverem e vocês serão meus escravos. Caso contrário, eu vou queimar a cidade com vocês dentro e vocês vão todos morrer. Então existia essa situação, talvez não seja exatamente esse texto, deve ter algum outro, mas eu não achei. E o que eu descobri há muito tempo atrás é que no livro, nos manuscritos, se eu não me engano, de Qumran, descobriram um pedaço desse texto que complementa, ou seja, é como se a nossa Bíblia, que chegou até as nossas mãos, tivesse faltando uma pequena introdução que consta nos manuscritos de Qumran. E aquela introdução conta então desse rei que escravizou ali o povo e, se eu não me engano, é essa história mesmo, ele furou o olho. Então, o que eu quero dizer é que quando Jesus, no meu entender como teólogo, baseado nessa descoberta arqueológica, tá? No meu entender, Jesus está falando de um contexto histórico que o povo ali conhecia. E Jesus não está falando literalmente, óbvio, né? Nunca se interpretou que fosse literalmente. Olha, para você entrar no reino dos céus, você amputa a sua mão se você cair em pecado. Não é isso que Jesus está falando. Mas Jesus está arremetendo aquela lembrança histórica daquele rei que subjugou e falou: olha, vocês vão me servir como escravos. E se vocês quiserem sobreviver, quiserem ser meus escravos, vocês vão ter que dar uma prova de submissão. E eu vou deixar vocês viverem. Além de todos os impostos que vocês vão me pagar agora, para vocês saírem vivos agora da guerra, como punição, vocês vão sacrificar um olho. Então tinha esse outro rei aqui que cortava os dedos das pessoas, né? E aí Jesus conta essa parábola e aí faz todo sentido. Ouvisto que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que atentar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então Jesus está explicando uma questão da lei. E aí Jesus explica como exemplo aquela história. E ele fala: portanto, se o teu olho direito te fizer pecar, escandalizar,
Que é no sentido de você está em rebeldia contra o governante. O que você deve fazer? Sacrificar o seu olho. Arranca-o de ti, pois é melhor que perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita, e lembra o caso dos polegares, te escandalizar, corta e arranca de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então Jesus dá esse exemplo de submissão a Deus, comparando Deus com um rei, com o imperador que vem cobrar do povo rebelde e pede então um sinal de submissão. Esse sinal ainda existe, essa barbárie ainda existe. Vocês veem, tem um filme do John Wick, se eu não me engano, que ele perde 2 dedos, né? Que o homem pede que ele dê um sinal de submissão e ele corta o dedo da mão. Na Yakuza, que é a máfia japonesa, eles também, quando a pessoa comete alguma falha com o chefe da Yakuza, para o chefe perdoar ele como um sinal de que ele está arrependido, ele, para não morrer, lógico, né? Ele corta um dos dedos, ele mesmo se pune, né? Eles têm aquele negócio do passar a faca da barriga, que alguns chamam de, acho que é harakiri, ou tem um outro nome também. E tem, para Yakuza, tem esse negócio de cortar os dedos da mão, corta um dedo fora. Aí aquele que falha muitas vezes vai cortando, toda hora ele corta um dedo. Quando eu falo falhar, quer dizer, eu mandei você ir lá e matar uma pessoa, você foi lá e não matou, você não fez o serviço direito, a pessoa ainda está viva, você falou que tinha matado e não matou, então, aí, não, por favor, me perdoa aqui, eu vou cortar meu dedo, e corta o dedo fora. Isso eu não estou falando de filme, isso eu estou falando do que é feito no meio dos bandidos, tá? Nos dias de hoje, 2023, tá? Então Jesus, ele dá esse exemplo, e ele está falando a respeito de nós, que nós devemos nos sujeitar a Deus, e é preferível que nós sacrifiquemos as nossas vontades, o nosso eu. E Jesus vai dar um outro exemplo extremo, que é o de carregar a cruz. Esse fica bem claro, né? Todo mundo já conhece. Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, seu próprio eu, suas próprias vontades, tome a sua cruz. O significado aí já não é de cortar um olho, de perder para não morrer, o significado aí já é de morrer totalmente. Tome a sua cruz e siga-me, porque quem quer ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por mim, é esse que vai ganhar. Então Jesus ensina o tempo inteiro sacrifício, no sentido de sacrificar o quê? O seu eu, a sua liberdade, a sua vontade. Então talvez nós poderíamos estar tranquilamente dormindo em nossas casas, mas nós perdemos a nossa liberdade por amor a Deus, sacrificamos os nossos direitos, as nossas vontades, para estarmos aqui junto de Deus. Como diz aquele pessoa que às vezes entra no ônibus e fala: eu poderia estar matando, poderia estar roubando, mas eu estou aqui tentando ganhar um troquinho, vendendo bala, eu estou trabalhando, né? Nós, assim como todo o resto da sociedade, podíamos estar na vadiagem, podíamos estar na prostituição, podíamos estar no adultério, podíamos estar no roubo, né, na corrupção, mas nós escolhemos servir a Jesus e nós sacrificamos os desejos, as vontades da nossa carne em submissão a Jesus. E Jesus dá esse exemplo muito claro. Jesus não é o Jesus paz e amor que se prega aí no mundo. Esses falsos profetas que pregam o Jesus paz e amor, que perdoa todo mundo, eles são falsos profetas. Eu estou lendo aqui a Bíblia, estou mostrando que Jesus
ele é o imperador, ele é o rei. Ele ordena e diz, aconselha e diz: olha, é melhor você perder um olho, é melhor você perder uma mão, é melhor você perder a sua vida por mim, do que depois você ser lançado no fogo do inferno. A punição para quem não se submete ao imperador é a perdição eterna, o fogo do inferno. Não é um Jesus fraco, bonzinho, que aceita tudo e todos de qualquer jeito, que fala assim: olha, eu te amo, venha a mim do jeito que você está, e pode ficar do jeito que você está, a casa é sua, faz a festa. Esse Jesus não existe. Jesus, ele vem para dominar. É melhor você se submeter a ele, ainda que você tenha que se sacrificar, porque senão, se você não se submeter, não se sacrificar, ele vai te destruir no fogo do inferno. É dessa maneira que é pregado o evangelho. Esse é o evangelho de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos vocês estão sendo rebeldes. Arrependam-se dos seus pecados, sujeitem-se a Deus para não serem destruídos. Eu costumo falar que o evangelho, ele é assim: nós somos emissários do império. Esse império, vamos pintar uma coisa mais moderna. Imagina que esse império, ele é de outro planeta, e nós estamos aqui, nesse planeta aqui, recebemos essa mensagem e nós temos que passar para as pessoas: olha, arrependam-se, sujeitem-se ao Senhor Jesus, tenham a Jesus como Senhor, porque logo, logo ele vai bombardear a cidade, e a cidade vai ser destruída. Venham, curvem-se diante dele, implorem por suas vidas, arrependam-se da sua rebeldia, sujeitem-se ao domínio do céu, ou então pereçam. É um evangelho para ser pregado com toda a autoridade, mas as pessoas, elas acham que Jesus, ele é um mendigo, e ele está ali com a mãozinha assim, implorando: acreditem em mim, por favor, eu sou bonzinho. Jesus não está implorando, Jesus não precisa de você. É você que precisa dele. Se você não o quiser, você vai sofrer no fogo do inferno para sempre. O ser humano tem tido muita liberdade e ele tem feito o que quer, e ele esqueceu o porquê que a gente tem limites. Nós temos limites por causa das consequências quando os limites são ultrapassados. Nos filmes que você vê, de algum filme de guerra, as pessoas falam assim: tem um limite, tem uma linha limite, e se você cruzar os limites, você ultrapassar essa demarcação, né? Você cruzar essa linha, é um ponto que não tem mais volta. A partir dali que você cruzou aquela linha, é guerra. E aí não adianta mais pedir perdão,
não adianta mais buscar a paz. Aí já era. Aí é só esperar pela morte. Então as pessoas se esqueceram disso. Mas agora o ser humano vai começar a lembrar dessas coisas. O mundo está vivendo um tempo de crise. E todo mundo, né, deseja boas festas, feliz ano novo, esperando o melhor. Mas não é isso que a Bíblia diz. Se o ser humano continua rebelde, se o ser humano acertar entre ele a paz, Deus vai fazer a guerra. Se o ser humano chegar à paz e ficar em paz e prosperar, Deus vai fazer guerra contra o ser humano. Então, todos os anos, né, na abertura do ano, aqui ninguém talvez tenha percebido, mas eu sempre chego e falo o que se espera para esse ano. E o que se espera para esse ano? Catástrofes naturais. Talvez catástrofes como vocês nunca viram. E é batata. É certeiro. Certeiro. Dificilmente eu erro. Porque é o que está na Bíblia. Eu não estou inventando da minha cabeça. Eu não tive um sonho. Eu só estou seguindo a Bíblia. E eu leio. Eu me informo. Esses dias mesmo, acho que ontem eu estava comentando com a minha mãe um negócio que eu fiquei sabendo que eu não sabia. Aqui vai uma aula de geografia, de geologia. Lá nos Estados Unidos, existe, os Estados Unidos aqui, como é que a gente fala assim? Deixa eu ver se dá para desenhar aqui. Tem o Brasil aqui embaixo, né? América do Sul, né? Aí vem um canudinho aqui, né? México. Aí tem os Estados Unidos aqui assim, né? Aqui tem o Alasca aqui. Aí tem a Groenlândia aqui, o norte aqui. Tem a Europa, né? A África aqui, né? A Rússia. Todos os outros países aqui, né? Japão e Oceania aqui. E o fim do mundo, que é a Nova Zelândia. Lá no fundo, na borda da terra. lá no cantinho, né? Então o Brasil está aqui. Aqui, nesse cantinho aqui dos Estados Unidos, tem uma perninha aqui. Essa perninha é um lugar chamado, acho que é Califórnia, né? Então, tem até um filme que fizeram que é San Andreas, que é a falha de San Andreas, né? Que chama Terremoto, o nome do filme. Sempre tem um filme de terremoto para esse lado aqui. Por quê? Está profetizado pela ciência que vai dar um terremoto um dia e que esse pedacinho de terra aqui vai afundar. Porque ele está rachado, aqui tem uma rachadura, então esse pedaço aqui vai desaparecer. Então já fizeram vários filmes de terremoto. Aí tudo bem, isso aí já é esperado. O que eu não sabia é que aqui, bem aqui um pouquinho mais para cima, né? Nessa região aqui assim, próximo do Canadá, tem um negócio gigantesco, que é um mega vulcão escondido debaixo do parque de Yellowstone, de onde sai aqueles geysers, né? Aquele água superaquecida que ela pula de dentro da terra, né? Sobe para o céu, né? Quando a gente lê, ontem mesmo estava passando um filme de Noé, né? Estava eu e meu pai de noite, estava passando no SBT. E no finalzinho ali, quando o pessoal começa a entrar na arca,
estoura de dentro da terra o geyser, só que de água, e essa água sobe, geyser de água, assim, geyser é de água. E a Bíblia fala que a água que chove, que inunda o mundo no dilúvio, ela vem de cima pela chuva e ela brota também as fontes do abismo, né? Então aquele filme mostra a água subindo. E é a mesma coisa lá no parque de Yellowstone, só que é água muito ácida, muito quente, né? Muito perigosa. Então, debaixo desse lugar, que todo mundo deve conhecer, né? Porque é muito famoso, existe um mega vulcão. E então, acho que recentemente subiu um pouquinho ali e eles fecharam o parque. Não dá mais para você visitar, era um parque turístico. Não dá mais para você visitar esse parque, né? Porque está muito mais perigoso. Então, com esse negócio da terra aquecendo, resfriando, né? Caiu muita neve, tudo anormal, e terremotos, etc, etc. Existe o perigo dos Estados Unidos explodir, porque se aquele mega vulcão seria explodir, ele tem a força de não sei quantas bombas nucleares. Então, existe, por exemplo, uma profecia do tal do Nostradamus. Nós não acreditamos em Nostradamus, não divulgamos, acreditamos que alguns homens que se dizem profetas e que não estão ligados a Jesus, alguns deles são pessoas que fazem cálculos, né? E tem um bom chute, e tem outros que têm informações que não vêm da luz, mas vêm das trevas, tá? Então eu pensei rapidamente, né? Assim, num segundo já me caiu a ficha de que provavelmente na profecia do Nostradamus que os Estados Unidos é destruído, provavelmente uma fonte das trevas, né? Uma entidade das trevas informou para esse Nostradamus um fato que está reservado para os fins dos tempos, um mega de um vulcão escondido debaixo da terra. Ou seja, é lógico que pode ser destruído os Estados Unidos porque tem uma bomba natural lá. Não precisa de bomba nuclear, só precisa de um terremotozinho e vai tudo pelos ares, inclusive ali a Califórnia. Então, eu estou falando de um bom pedaço de Estados Unidos, metade dele, ou mais, não sei. Porque o vulcão, quando explode um mega vulcão, a fumaça é tanta que ela pode criar frio, ela pode resfriar a terra. Daí muita gente fala que a poluição, né, que a gente faz a mesma coisa que um vulcão, e por isso que nevou absurdamente nos Estados Unidos, né? Então um homem que causou. Outros dizem que não é um homem que causou. De qualquer forma, o que eu estou querendo falar para os irmãos é que todas as condições para catástrofes naturais existem, e a Bíblia já avisou isso há 2000 anos atrás, e ela fala para a gente que haverá terremotos em vários lugares, que haverá enchentes, inundações, que haverá seca, haverá fome, que haverá pestes e mais pestes, que haverá guerras e rumores de guerras. São essas coisas que nos esperam. Então a guerra para esse ano que está vindo agora, ela deve continuar, a guerra da Ucrânia. É uma guerra que desde o começo a gente tem falado, todo mundo suspeitado, crente, não crente, todo mundo suspeitado que é uma guerra que está se tornando mundial. Ela só cresce, ela só se espalha, certo? Ela só se espalha, contamina as opiniões das pessoas. Então ali, vocês vão ver alguém falando sobre guerra na Ucrânia. Não é guerra na Ucrânia. A China está apoiando a Rússia porque a China quer fazer a mesma coisa com Taiwan. Então os Estados Unidos apoia a Ucrânia contra a Rússia
A Ucrânia ali é o campo de futebol onde o jogo acontece, certo? Os Estados Unidos quer apoiar Taiwan para se proteger, porque os Estados Unidos não quer que a China domine Taiwan, né? Que a China quer dominar todo o povo asiático. Então ela quer Taiwan, já tem acordo ali com a Coreia do Norte, quer também a Coreia do Sul e o Japão. É só isso que eles querem. Todo o povo amarelo, que é do olho diferente, eles querem pegar todo esse povo. E uma vez depois que eles conseguirem, quem sabe mais o que eles vão querer, né? Então, todo esse povo no mundo é o povo da tecnologia. Até a Coreia do Norte, que é um país atrasado pra caramba, tem a tecnologia do míssil. Eles conseguem jogar um míssil que sai dali da Coreia do Norte e quase acerta o Japão, né? Eu costumo pensar assim que a China talvez até use eles ali como base de testes. Então, é muito mais complicado do que parece. E tem outras coisas, mas não dá para falar aqui nesse momento. Os irmãos sabem por que não dá para falar, né? Por que a gente está impedido de falar nesse momento sobre a nossa região aqui da América do Sul, né? Não convém mais abrir a boca, né? Porque a gente está enrolado, né? A gente está muito enrolado, né? O Brasil começou bem o ano, começou bem, né? Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Vamos buscar as bênçãos de Deus, vamos buscar a misericórdia de Deus, mas com os pés no chão, sabendo que ainda que o ser humano decrete a paz e fale que vai ficar tudo bem, não vai haver paz, porque os tempos estão cumprindo as profecias que Deus determinou, e vai haver catástrofes, vai haver situações difíceis, mas Jesus falou, no mundo, olha o que Jesus prometeu, Jesus da Bíblia, no mundo vocês vão ter problemas. Eu prometo para vocês que no mundo vocês vão ter problemas, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu já venci o mundo. No final da história, ele vai pôr um ponto final em todas essas dificuldades. Nós temos que aguentar e esperar pelo socorro dele. Ele vai nos trazer a salvação eterna da alma, e quando ele descer nesse mundo para tocar fogo em toda a perversidade humana, ele vai também livrar esse mundo, não só nós, mas até os próprios animais sofrem com o ser humano, né? Eu penso nos animais como crianças e eu vejo a maldade. O homem maltrata os próprios filhos, maltrata os animais, seres, né? Tanto as crianças como os animais, que não tem como se defender do ser humano, eles não têm noção da maldade do ser humano, e a criança nasce toda feliz, aprendendo com os pais, e você olha e fala, é a melhor fase da vida, porque ela não sabe que ela nasceu nesse mundo, ela não sabe que mundo que é esse que ela nasceu, quem são as pessoas que estão ao redor dela, que é o pai e a mãe que cuida, porque todo o resto da sociedade só maltrata. Então, meus irmãos, que nós confiemos de que Deus vai nos proteger no meio do caos. Jesus falou, eu deixo a minha paz eu vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Sabe por quê? Porque a paz do mundo, meus irmãos, ela só existe quando não tem guerra. Ela só existe quando tem comida na geladeira. Ela só existe quando tem saúde. Quando está tudo bem.
Mas a paz de Jesus, que excede todo entendimento, é uma paz que não depende das situações. Não importa o que nós estivermos passando, nós vamos ter paz, porque a nossa esperança não é para essa vida. Nessa vida nós vamos sofrer. Foi o que Jesus prometeu. Mas nós esperamos novos céus e uma nova terra onde há justiça. Porque nessa terra aqui não tem mais justiça, né? A gente acabou de ver colapsar a justiça, né? Então, é isso. Vamos orar, encerrando então o culto nessa manhã. A não ser que alguém queira comentar alguma coisa, não, vamos embora para nossa casa descansar. Irmã Elcia, por favor, faz uma oração para encerrar o culto nessa manhã. Tecnologia às vezes ajuda, mas às vezes atrapalha, né?